muito bem-vindas ao De Mulher para Mulheres. Hoje você vai conhecer a história de uma mãe, assim como tantas mães, que transformou a sua vida através do digital. E talvez, ao ouvir essa história, você veja que a sua transformação também pode começar agora. Hoje eu tenho a alegria imensa de receber aqui a Kelly, mãe, empreendedora, que vem se reinventando aqui no digital. Quem é a Kelly hoje? A Kelly hoje é uma mulher que não desistiu, né? Aprendeu na garra que precisa descansar, mas nunca desistir. A Kelly é uma mãe de 2 meninas, o tempo bem corrido, Bacana. marido, mas eu acho que o digital ele traz essa liberdade, né? É exatamente essa liberdade geográfica que a gente precisa, a liberdade financeira, da gente poder realmente comprar o que a gente quiser para as nossas filhas, ir no mercado sem contar moedas. E é essa Kelly que simplesmente reinventou quando chegou aqui na comunidade. Kelly, mas fala aqui pro pessoal, o que te motivou? Qual que foi o seu porquê? O meu porquê foi exatamente as dívidas. Nós tivemos um problema em família e eu tinha mais de 100 mil reais em dívidas. Então, desempregada, já mãe de uma, eu precisava de uma solução financeira. Meu marido, ele era CLT, ele é CLT, só que na época ele recebia um salário mínimo. Não dava para pagar nada, a gente tinha que pedir dinheiro emprestado, às vezes para alguém, para poder cobrir realmente as despesas de casa. E isso fez com que eu tivesse um start na minha mente. O meu marido não pode continuar dessa forma. E foi onde eu procurei uma alternativa. Fui pro Google, né? Como toda mulher que precisa de uma renda extra. E coloquei exatamente assim, o que eu posso fazer dentro de casa? Porque eu não tinha rede de apoio, não tenho até hoje. Né? Com 2 filhas. As meninas. Hoje eu falo, hoje eu tenho uma rede porque eu também posso pagar alguém. Mas naquela época eu não tinha condição. E aí foi onde eu comecei a me reinventar. Eu vendi semijoia, vendi roupa na feira, vendi brigadeiro na rua, fazia o que eu pudesse para realmente trazer uma renda para dentro de casa, mas nada significativo. Tudo que a gente fazia parecia que entrava e no mesmo dia já saía. E continuamos a contar moedas. Era ir no mercado, comprar as coisas mais baratas, e aquilo ali começou a me afetar até depressivamente, porque eu comecei a ficar emocionalmente abalada. E foi aonde eu encontrei o mercado digital, estudei, comecei a aplicar e sempre coloquei na minha cabeça que se outra pessoa conseguia, por que eu não? Por que eu não poderia? Por que eu teria que ser, sabe, uma pessoa vitimizada? Então eu coloquei na minha cabeça que eu continuaria, que eu iria fazer acontecer. E aqui a gente está, né? E hoje você está aqui. E a sua motivação, você diria que foi as suas filhas, por não ter ali, às vezes... Os filhos não entendem, né? Às vezes os filhos pedem algo, você não consegue dar. A sua motivação maior foi exatamente. A Valentina, ela tinha 3 anos e meio quando eu comecei no digital. Né? E hoje eu tenho tanto a Valentina quanto a Natasha, porque eu tive possibilidade de ter mais uma. Se eu tivesse naquela mesma situação, jamais eu queria ter outra filha, para passar o que a Valentina passou. Por mais que a gente sempre tentou dar o máximo, né, nas nossas condições, hoje eu tenho qualidade de vida com as minhas filhas. Hoje eu posso levar elas no parque, posso fazer outras coisas que há 3 anos e meio atrás eu não conseguia mesmo. E quando você começou assim no digital, você não sabia literalmente nada? Conta pra gente como que foi. Não sabia nada. Fui tão precipitada que mandei o link errado pra pessoa. Fiquei esperando. Cadê a comissão? A comissão não caiu porque eu não sabia nem qual link enviar. E realmente o digital ele é algo que a gente tem que sentar para estudar. Então eu tirava as madrugadas, porque como durante o dia era muito corrido com a minha filha, automaticamente era madrugada. Então eu passava horas acordada para de fato entender como funcionava. E aí, conta pra gente, quanto você ganhou assim, no seu primeiro mês? Como que foi essa trajetória? Um conselho também que você daria para as mães que estão nos assistindo agora? Assim, as mães elas têm que entender que os filhos dependem exclusivamente dos pais. E se o pai sozinho não consegue, é função sim da mãe, como uma membro da família, ajudar. Então eu percebi que o digital ele precisava da minha força. Não era eu que precisava do digital, mas eu tinha que colocar a mão na massa. No meu primeiro mês, eu fiz R$3.600. Mas como? Correndo muito atrás, falando muito, fazendo listinha de nome, oferecendo mesmo para as pessoas que me conheciam, porque eu não tinha outra opção. Ou era isso, ou era mais um mês pedindo emprestado com alguém. Então eu tomei a decisão de fazer acontecer. E foi aí que eu consegui. E quando esses 3.600 caiu na plataforma, que antes ainda
era 30 dias para sacar, eu realmente não acreditava. Eu peguei aquele dinheiro e falei, cara, é real, é possível. E hoje você consegue ensinar outras mães também a fazer o que você faz? Sim, graças a Deus, hoje eu tenho alunas que já fazem R$ 3.000, R$ 5.000 por mês. Tem alunas aqui na comunidade que pegam caixas e mais caixas de pronta entrega. E realmente isso para mim é o mais gratificante. Porque não é uma transformação somente da minha vida, mas realmente a transformação das minhas alunas. E é o que mais motiva eu a continuar. Ah, que legal. Então, qual conselho você daria hoje para uma mãe que está nos assistindo? Aprender a descansar e jamais desistir, porque a vida de mãe é cansativa. Eu, como mãe de duas, é amamentação, é a escola, é roupa, é comida, realmente o tempo parece que voa. E se a mãe aprender a administrar esse tempo, ela vai conseguir. Então, desistir nunca vai ser uma opção, sempre descansar. Ah, eu quero desistir, quero que isso acabe, não vou continuar. Pensa no próximo mês, pensa no que ela pode conquistar, pensa de fato no que ela vai proporcionar para as filhas dela. É exatamente isso que eu penso todos os dias. Se eu parar, quem vai fazer por elas? E é por isso que eu continuo e estou aqui hoje com você. Ah, que legal, Kelly. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua história. E deixa um recadinho para as mães que estão nos assistindo agora. Então, que as mães possam, de fato, entender como funciona e é real. O digital, ele não é um mimimi, não é um bico, é literalmente um empreendimento, um trabalho que elas realmente colocando ali o que elas vão estudar, o conhecimento que elas vão obter, elas vão conseguir chegar também aos objetivos que elas desejam. Ah, Kelly, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua história e que você continue crescendo ainda mais. Obrigada, eu que agradeço.